nosso Deus, Ele continua o mesmo. E eu quero convidar os amados a abrir as suas Bíblias em João. Podem sentar, João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Ontem a gente falou sobre, além do barco, quem estava aqui, nós falamos a importância da gente crer, mesmo em meio às tempestades, da gente poder dar passos de fé, para que a gente possa experimentar o sobrenatural de Deus. E a gente viu na vida de Pedro isso. E a gente observou que, mesmo Pedro dando passos de fé, teve um dado momento que ele tirou os olhos de Jesus e ele naufragou. E a gente falou que não era sobre o fracasso de cair na água, mas era a certeza que mesmo ao nosso fracasso, a gente pode clamar um Deus que está pronto a nos erguer novamente, a nos colocar de pé e a nos colocar no barco, que é o lugar seguro. E a gente entende que quando Jesus está no barco, mesmo em meio às tempestades, a gente pode descansar nele, a gente pode confiar nele, e a gente pode experimentar o sobrenatural de Deus. Então, nós não podemos falar de Jesus sem que a gente pense em milagres, sem que a gente pense no sobrenatural, sem que a gente pense nesse amor incondicional de Deus por nós, como nós cantamos aqui. Nós não podemos falar de Jesus se nós não pensarmos acerca do que significa renunciar. Jesus renunciou sua vida por amor de nós. Nós não podemos falar de Jesus se nós não pensarmos em se entregar. Jesus se entregou por amor de nós. Ele disse que não foram, ninguém tomou a vida dele, mas pelo contrário, ele deu por amor. Viver Cristo é viver esse amor, é entender esse amor. E hoje eu queria pensar com vocês novamente no livro de João, mas no capítulo 6, versículo de 1 a 15, que também é uma história bastante conhecida nossa. Fala acerca de quê? Da multiplicação dos pães. E a mensagem hoje é: dai vós mesmo de comer. É isso que eu quero pensar com vocês. Vamos ler o texto? João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seria suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. E havia uma relva naquele lugar. E assim os homens se assentaram, e era quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também de igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já haviam satisfeito, Jesus disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois dos que tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Amém? Como eu falei, esse texto é bastante conhecido nosso, né? Quem é que nunca ouviu a história dos 5 pães e os 2 peixinhos? De como Jesus ele conseguiu, né, alimentar uma grande multidão. É interessante que a narrativa de João, ela diz que Jesus ele viu a multidão
que se aproximava dele. E Jesus tinha algo tão especial, não é? Que ele fazia com que as multidões quisessem estar perto dele. Isaías diz que ele não tinha nenhuma formosura ou beleza para que alguém o desejasse, mas as palavras do mestre trazia vida. O olhar do mestre penetrava no coração. O Senhor conhecia o que se passava dentro do coração. Ele acolhia, ele ouvia, ele curava os que estavam enfermos, ele libertava aqueles que, por alguma maneira, eram oprimidos pelo diabo. Então as multidões queriam estar perto de Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele sempre olhava as multidões com compaixão. E às vezes a gente tem uma interpretação errada daquilo que é compaixão. A gente pensa que compaixão é pena. Geralmente quando nós falamos de alguma coisa relacionada à África, né? E a gente brasileiro é muito emotivo e a gente olha as criancinhas com pena. E a gente acha que essa pena é compaixão, mas não é. Pelo contrário, compaixão ela aproxima. Compaixão coloca em teu coração o desejo de fazer algo. A pena não, afasta. Já ouviram aquele ditado que diz que longe dos olhos, distante do coração? Então muitas vezes a gente não quer se aproximar e a gente prefere se afastar. Mas Jesus não. Jesus ele olhava com compaixão. Porque a Bíblia diz que Jesus olhava as multidões como ovelhas que não tinham o quê? Pastor, que precisavam ser guiadas, orientadas. Pessoas que estavam andando, mas não sabiam qual era o caminho certo. E as multidões queriam estar perto do mestre. As multidões queriam ouvir as palavras de vida que o mestre tinha. E o texto nos diz que Jesus observou, depois de ter curado muita gente, observou que mais gente chegava, a multidão estava se aproximando dele. E aí Jesus perguntou a quem? A Filipe. O que é que nós poderemos fazer, né, para dar de comer a esse povo? O que é interessante no texto é que quem segurava a bolsa do dinheiro não era Filipe. Quem era o tesoureiro? Lucas. Talvez a gente ia perguntar ao tesoureiro da igreja, né? Porque não é ele que conhece as finanças. O que é que a gente pode fazer? Como é que está a situação financeira aí? Como é que a gente pode resolver esse problema aí, dessa multidão que está com fome? Mas Jesus direciona a palavra para Filipe. Porque o significado da palavra Filipe se diz que é aquele que anda com os grandes ou aquele que anda com cavalos. Era um termo usado para alguém que tinha posições, né, de príncipe. Era uma palavra muito usada. Então parece que o texto, Jesus estava direcionando a alguém que sabia o que era viver entre os grandes. Viver entre aqueles que tinham dinheiro. Porque do nosso conceito, muitas vezes, a gente entende que quem tem dinheiro é quem detém o quê? O poder de compra, não é? De possuir. E de repente Jesus pergunta a Filipe, o que é que nós podemos fazer? Claro, Filipe como um bom conhecedor de riquezas, né? Ou tendo amigos ricos, não sei. Aí diz, nem se nós tivéssemos 200 denários, nós teríamos condições de alimentar esse povo. Nem se nós tivéssemos isso, Jesus. E olha que um denário correspondia a um ano de trabalho. Ele disse 200 denários. Nós não teríamos como alimentar esse povo. E nesse contexto, né, de impossibilidade, aí aparece agora quem? André, irmão de Pedro. E diz, olha, eu encontrei no meio da multidão esse menininho, e ele está aqui com 5 pães de cevada e um peixinho. Mas mesmo assim, tendo pouco, ele se deparou ainda com a impossibilidade. E disse, o que é 5 pães e 2 peixinhos para alimentar essa multidão? Irmãos, eu quero pensar com vocês sobre isso. Eu quero que nesta noite a gente reflita sobre essa passagem. O que é que nós podemos aprender nesse texto? O que é que a gente pode compreender acerca desse acontecimento, né? Desse milagre que Jesus fez da multiplicação de pães? A primeira coisa que a gente pode aprender
é que, às vezes, as dificuldades e os desafios que aparecem diante de nós nos fazem pensar de forma impossível e, às vezes, de forma racional. Às vezes, as coisas que se levantam, os desafios, nos faz pensar nas impossibilidades. A gente começa a ver as coisas em uma perspectiva racional. Eu não estou dizendo que nós não devemos ser racionais. É necessário também. Mas existe um momento que o racional, ele tem que se subjugar àquele que é sobrenatural, que é o Senhor. E a gente observa isso no texto. E Jesus faz a pergunta: como é que nós podemos fazer para poder alimentar essa multidão? E o que eu acho mais interessante no texto é que o texto diz que Jesus já sabia o que ele iria fazer. O nosso Deus, ele não faz as coisas sem antes ele saber qual é a resposta final. Amém? Ele não é aquele que ele tenta aqui, mas aí se não der certo ele vai fazer alguma coisa, não. Ele sabe. Quando determinadas coisas acontecem conosco, Deus, ele sabe. Ele sabe o que é que ele vai fazer. Ele sabe como ele vai agir. E o texto diz que ele sabia o que é que iria fazer, como que ele iria agir. E ele pergunta àquele que talvez fosse um dos tais que acreditaria que era impossível acontecer alguma coisa se você não tem recursos para que isso aconteça. E muitas vezes, quando a gente passa por determinadas situações, em vez de nós tomarmos uma postura espiritual, a gente começa a tomar certas posturas e a gente sempre vê as coisas em uma perspectiva terrena e nunca espiritual. Os discípulos viram talvez uma multidão que precisava comer e não tinha como. Jesus viu uma multidão que precisava conhecer o milagre para que o nome dele fosse exaltado naquela multidão. Mas os discípulos não entenderam isso. Porque o desafio levou eles a pensarem nessa perspectiva terrena e não espiritual. Talvez era só alimentar e pronto. E a gente vai ver que teve discípulo lá em Marcos capítulo 6 que faz a mesma narrativa e diz: Jesus, nós não podemos resolver o problema. Olha, o cálculo é exato. Não temos nada, então não temos como dar de comer. Então faz o seguinte, manda eles ir embora. Procurar algum vilarejo aí para que eles possam se alimentar. Não é nossa responsabilidade. Nós não temos como resolver. E aí a gente busca soluções humanas. Como é que a gente vai resolver esse problema? Bem, a coisa mais fácil é dizer a eles: a multidão vão embora, vão aí passear, né? Procure aí os vilarejos ou algum lugar aí que vocês possam comprar comida. Provavelmente alguém trouxe dinheiro, comprar comida ou comer na casa de alguém. Porque essa não é a nossa responsabilidade. Às vezes, os desafios nos fazem pensar assim. A gente não consegue entender o que é que Deus quer mostrar. Qual o propósito dele. Como ele quer agir. Como é que ele quer trabalhar. Mas ele sabe o que ele quer fazer. É interessante que John Wesley, né, que foi o fundador do movimento metodista, ele disse o seguinte: para mudarmos o mundo, primeiramente, precisamos mudar a nossa atitude. Para vivermos esse sobrenatural de Deus, nós precisamos confiar e acreditar nele. Mudar a nossa mente. Deixar de muitas vezes de ser racional e acreditar que, acima de todas as coisas, existe um Deus que tem um controle sobre tudo. Irmãos, nada foge do controle do Criador. Ele tem um controle de todas as coisas. E a primeira verdade que nós vemos é isso. Que às vezes os desafios nos fazem pensar de forma racional. Nós tivemos uma experiência em Guiné-Bissau, não tão longe, né? Foi, eu acho que alguns meses atrás, antes da gente vir.
Os irmãos sabem que aquele projeto social que nós temos é uma escola arrendada. Nós pagamos R$ 2.500 do espaço. Era uma antiga discoteca, né? E atrás tinha uns quartos de prostituição. E ela fechou por muito tempo no bairro onde nós estamos. E aí a gente foi lá, falou com o dono, que é um deputado da nação, que a gente queria alugar o espaço para fazer a escola. Oramos, repreendemos todo o mal. Na cultura é muito forte consagrar os espaços. A gente consagra esse lugar para Deus, para a presença dele estar no nosso meio. Eles fazem a mesma coisa para Satanás. Então a gente orou, consagrou aquele local. E aí começamos o período de reforma. Fizemos um contrato com o senhorio do local de 3 anos mais um. A gente queria sentir como é que as coisas iam acontecer. E aí a gente deu calção, é calção que vocês chamam, né? Calção a ele. Ele comeu o dinheiro, não fez nada. Então aquilo que a gente tinha como depósito para algumas coisas, terminamos usando para poder preparar o local, porque nós tínhamos mais ou menos 4 meses para começar o ano letivo e a gente não tinha onde colocar as crianças. E aí a gente modificou tudo. Depois que terminou o primeiro semestre do ano letivo, houve uma tempestade em Guiné-Bissau. As nossas chuvas lá são torrenciais. Então, às vezes acontece no período de chuva, 20 dias chover sem parar, né? É cada relâmpago que, olha, dá medo. Você parece que vai correr. Eu nunca tinha visto tanto relâmpago aqui no Brasil. A gente nunca vê muito, né, isso assim, mas lá a coisa é pesada mesmo. E aí houve um vento muito forte e ele arrebentou todo o telhado da escola. Tivemos um prejuízo imenso. A biblioteca foi destruída com livros que nós tínhamos, tudo. Graças a Deus não tínhamos ninguém na escola, porque já tinha terminado o período das aulas. E aí eu voltei para o senhorio e eu falei para ele, olha, eu preciso que você reponha o espaço. Nós não temos mais dinheiro para fazer isso. E ele falou, não tenho 1 centavo mais, não tenho como fazer. E eu falei, e agora, como é que nós vamos fazer? E ele falou, não, você é missionário, então você vê se você consegue levantar dinheiro aí, você faz o trabalho e depois a gente desconta. E eu falei, tá certo. E eu filmei o espaço, mostrei algumas igrejas que fazem parte da nossa lista de transmissão. E aí nós conseguimos os R$ 10.000. Fizemos todo o trabalho. Eu cheguei para ele e falei, tá aqui a nota fiscal, eu vou começar a descontar no próximo mês. Não, você não vai. E eu falei, não, por quê? Ele falou, não, você não vai, sabe por quê? Porque você superfaturou aí os recibos. Eu digo, não, que é isso? Eu não tenho esse perfil. O senhor vai comigo agora em todas as lojas que eu andei, e o senhor vai ver o preço e o quanto eu negociei para ficar mais barato ainda. Então, não vou pagar, não vou pagar. E a gente, às vezes, olha, estava vendo um pastor, às vezes tem coisa que a gente, às vezes, tem que resolver na mão, né, na oração, né? E naquela hora me deu uma vontade mesmo de eu pegar aquele homem, e eu disse a ele, olha, é o seguinte, meu pai me ensinou que o homem tem uma palavra só. Então você vai honrar sua palavra. Porque quer que você queira, quer não, eu vou descontar tudinho, tá ouvindo? Eu vou descontar tudo aqui que a gente investiu. E ele falou, não vai, eu digo, vou. Agora como eu sei que você gosta de dinheiro, então eu vou dividir, um mês sim, outro não, mas eu vou descontar. E ele ficou muito chateado com aquilo. E ele disse, depois do contrato a gente vai conversar novamente. E aquela palavra foi uma seta no meu coração. Me trouxe uma angústia tão grande. Porque aí eu pensei, e agora? Depois de 4 anos eu vou estar na rua novamente com as crianças. Eu não tenho coragem mais de pedir dinheiro às igrejas. E sou muito eu tenho muita vergonha disso, viu, irmãos? Eu disse, eu não tenho coragem de pedir mais dinheiro às igrejas, para a gente comprar um terreno e construir alguma coisa. E eram momentos que eu não podia dizer nada, só dizia, Jesus tenha misericórdia, Jesus tenha misericórdia de mim, Jesus tenha misericórdia de mim. E passei noites sem dormir, me acordava com angústia no coração, porque eu pensava, ou ele vai fazer 2 coisas, ou ele vai aumentar o valor, eu não posso pagar, ele vai me convidar para sair, ou ele vai nos botar para fora depois de 4 anos e acabou a história. De todo jeito a gente não tem para onde correr. É aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu não sei o que é que eu vou fazer, Jesus. E aí eu disse à minha esposa, nós vamos orar. Nós vamos buscar em Deus a resposta do que Deus quer fazer. Irmãos, Deus, Ele já sabe o que Ele quer fazer. Mas às vezes a gente não consegue entender isso.
E nós oramos, nós oramos. E depois de um período, eu vi um pastor que eu conheci quando ele vivia aqui no Brasil. Ele era da nossa convenção lá na Sibila, pastor Valdir Klause. E aí eu falei para ele, encontrei ele na reunião dos missionários. A gente se reúne uma vez por mês para orar, os missionários da CIB. E quando eu vi, eu me alegrei, porque quando eu estava no Brasil há 12 anos atrás, visitando as igrejas para ir ser enviado para o campo, eu visitei a igreja dele. E ele disse a mim: pastor, eu queria tanto ser missionário na Alemanha, eu queria tanto fazer o caminho de volta, né? O povo alemão trouxe o evangelho aqui, eu queria também comunicar o evangelho para eles. E eu vi ele lá como missionário, eu disse a ele naquela época: olha, Valdir, se Deus tem propósito, se isso que Deus está colocando em teu coração é um sonho, se Deus está nos sonhos, vai acontecer. E eu me alegrei quando eu vi. E aí eu entrei em contato com ele e falei: Valdir, que coisa boa, você agora está como missionário na Alemanha. Ele disse: é verdade, Deus me trouxe para a Alemanha. Eu estou aqui já há 10 anos na Alemanha como missionário. E eu falei: que bênção, estou trabalhando com a igreja metodista, com revitalização de igreja. A minha igreja tem 20 membros. Aí eu disse: disse aí uma igreja que foi construída há 300 anos. Eu disse: ele disse: e o membro mais novo tem 67 anos. O caçula da igreja. Eu disse: ele disse: tem sido um trabalho difícil, mas eu estou feliz. E eu falei: que bênção. Eu disse: olha, eu vi tu falando do projeto, né, da escola, manda aí um vídeo da escola, que a gente quer ver. Eu não estou bem lembrado se foi esse vídeo que eu mandei. E aí, ele depois de 2 semanas entrou em contato comigo e falou: olha, eu quero conversar com você. Eu falei: tá bom, então manda um áudio, eu estou correndo muito aqui. Não, eu quero conversar com você olhando a tua cara. Eu digo: tá bom, então vamos lá. E marcamos o dia e ele contou a história. Eu disse: olha, apresentei o vídeo aqui na igreja e um casal de velhinhos, por conta da idade, tinham uma lojinha e decidiram que não conseguiam mais dar seguimento, porque ele adquiriu leucemia e não tinha como poder mais. E aí, eles resolveram vender. E do valor que eles venderam, ele resolveu dar uma oferta missionária. E a oferta ia para um alemão, lá em Marrocos, que ele conhece. Mas quando ele viu o vídeo, ele se sentiu tocado e decidiu: não, vamos dividir a oferta. Metade vai para a África, Guiné-Bissau, e metade vai para Marrocos. E ele perguntou: você sabe quanto ele enviou? E aí eu fiquei: agora, como é que eu vou dizer isso? Porque eu pensei, se eu disser que é 500 euros, eles tinham nos apoiado num projeto que a gente fez, que foi de uma canoa para a ilha. E aí eu pensei, se eu disser que é 500 euros e não foi, eu vou constranger o pastor. Se eu disser que é menos, ele vai dizer que eu não tenho fé. E aí, o que é que eu faço? Aí eu pensei, eu disse: não sei. Vai, fala, adivinha. Eu digo: rapaz, a Bíblia diz que nenhum adivinho entra no reino dos céus, eu não posso. A gente, agora que é crente, a gente busca a Bíblia para resolver todos os problemas, né? E eu falei: eu não posso, está lá escrito. Aí ele riu. Aí disse: eu vou dizer. Ele doou 10 mil euros, 60 mil reais. E ele falou: eu não sei o que você estava pedindo a Deus. Eu não sei o que é que você queria. Mas eu quero te dizer, Alan, que Deus, Ele já sabia o que você queria. E Ele providenciou. Irmãos, o nosso Deus sabe. Às vezes a gente não entende o que é que Deus quer fazer, mas Ele já sabe. Porque para mim era impossível eu comprar um terreno. Não havia possibilidades, não havia quem eu ligar. Eu não tenho nenhum pastor, pastor, tu és empresário? Não, né? Não tenho nenhum empresário que podia ligar: pastor, olha, manda aí um dinheiro, não é? Faz um empréstimo. Não tinha. Eu dependia de Deus. E Deus ouviu. E depois de um tempo Ele mandou o dinheiro e eu fiquei agora. Quando Deus responde, a gente fica gigante, né? E o coração estufou assim, igual a gato quando vê cachorro, né? Que, mesmo que sabe que vai perder, mas fica desse jeito. E eu fiquei desse jeito mesmo. Se possível, eu derrubava um leão assim na mordida mesmo, se viesse. E aí eu procurei um pastor lá que tinha um terreno. Cheguei lá e disse: pastor, eu quero comprar agora 2 terrenos para a gente construir o projeto.
futuramente a igreja. Ele disse, eu digo, quero, estou aqui com dinheiro na mão. Era o valor de 2 terrenos. E aí ele mostrou 2 terrenos, mas tinha um outro atrás e o olho cresceu para o outro de trás. E eu disse, eu não quero 2, eu quero 3. Aí ele disse, eu disse, mas eu só tenho dinheiro para 2. Aí eu falei, você aceita eu dividir o outro? A gente tinha uma motozinha, eu digo, eu vou dar a moto de entrada e eu divido o outro. Agora o pastor me dá 3 meses para eu poder pagar depois a outra parcela, porque eu ia trabalhar com as igrejas para ver se levantava os recursos. E ele falou, não tem problema, já tinha recebido 2, né? Então pode sim, a gente parcela o restante. Eu disse, eu botei um valor bem pequeno da parcela, porque eu disse, pastor, eu vou pagar assim de forma pequena. E aí, cheguei em casa, entrei no Google Maps para medir, né? Quando eu medi, eu pensei, não, tem 2 terrenos aqui, aqui não tem 3 terrenos, tem 2,5, o pastor me enganou. E voltei lá, falou, pastor, está errado. Ele disse, não, está não, eu digo, tá, vamos medir. Medimos e vimos que tinha diferença. Então ele disse, vamos mudar o formato. O terreno vai ser 1, 2 e você pega o 3, ficou tipo um L. E aí ficou um terreno no meio. Eu disse, não vai dar certo, a gente fazer um terreno para um projeto e alguém compra, constrói uma casa ou alguma loja ou o quê, não vai dar certo. E aí eu disse o quê? Pastor, eu quero outro terreno também. Irmãos, agora eu estava podendo. Se Deus me deu 2, Ele ia me dar o restante. Como? Não sabia. Mas eu sabia que Ele sabia. Eu tinha certeza disso. E Ele disse, não tem problema. Puxa o dinheiro que eu lhe vendo agora. Eu disse, não tem 1 centavo, estou devendo o outro ainda, está lembrado? Aí ele, estou sim, mas vamos fazer negócio. E aí olhando para ele, pensando, Jesus, fui para os cálculos, como é que eu já estou devendo 1? Se eu botar mais esse, dividir no mesmo valor, vai valor X, vai ser muito pesado para eu poder calcular durante o mês. Comecei olhando para ele, e aí Deus falou ao meu coração. É bom missionário conhecer cultura, viu? Tem missionário que vai para o campo e não conhece a cultura. E aí Deus falou ao meu coração, se lembra disso? Na cultura guineense, se alguém pedir uma coisa a você 3 vezes, você tem que dar. É cultural. Eles sabem disso. Eu não, né? Mas eles sabem. Exemplo, se alguém está na estrada e bateu no teu carro e ele pedir perdão 3 vezes, me perdoe, me perdoe, me perdoe, você tem que perdoar e deixar ele ir, você vai arcar com prejuízo. Porque é assim, eles perdoam. É só você pedir 3 vezes. E naquela hora que eu olhando para ele, aí Deus disse ao meu coração, peça a ele 3 vezes o terreno. Aí eu me virei para ele e disse, pastor, me dê esse terreno, falei em crioulo, me dê esse terreno, me dê esse terreno, me dê esse terreno. Ele disse, o terreno é seu, está dado. Irmãos, a gente precisa aprender de que quando os desafios se levantam, nós temos um Deus que conhece o que é que Ele quer fazer naquele desafio. Nós não tínhamos nada, irmãos, nem a quem recorrer. Deus nos deu 4 terrenos. E aquele que a gente estava devendo, depois de um mês recebi uma visita de um grupo da Assembleia de Deus, que foi visitar o terreno, e veio um advogado que, ele tem o escritório dele em Portugal, e nós temos um amigo em comum, e o amigo disse, visita o Alan, ele tem um projeto missionário lá em Guiné-Bissau. E ele foi à casa da gente e tudo. E depois eu falei, doutor, que ele não quer que eu cite o nome, né? Disse, doutor, vamos lá no terreno, vamos orar pelo terreno com a equipe aí. A gente dividiu a equipe em cada lote e começamos a orar. E no final da oração ele chegou para mim, bateu no ombro e disse, você não vai pagar esse talhão. E eu falei, por que isso? Porque Deus disse que era minha responsabilidade. E eu falei, que bênção, eu já dividi em prestação pequenina. Tu vai pagar que tu não vai nem sentir. E ele disse, não, Deus falou que não é para dividir, é para dar de uma vez. Nós não estamos devendo nada a ninguém. Deus, Ele sabe. E a gente precisa entender isso. Mas muitas vezes eu sei que nós somos racionais, é normal, é humano. Mas irmãos, quando Deus ele nos direciona para alguma coisa, Ele sabe o que Ele vai fazer. E no final a honra nunca será nossa, será para que o nome dEle seja glorificado. Uma segunda verdade que nós aprendemos também com esse texto, é que nós precisamos ser, na realidade, resposta para aquilo que Deus fala. E o texto diz que,
Quando eles questionaram o que não tinha, Deus disse o quê? Dai vós mesmo de comer. Aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que nós temos que passar, irmãos, somos nós que teremos que passar. É entre nós e Deus. Trabalhar em um país onde existe uma vulnerabilidade social muito grande, onde a gente olha a cada dia pessoas sendo cefadas por Satanás, onde muitas vezes a religião oprime, como o islamismo, cativa mulheres, crianças, homens. A gente escuta a voz de Deus dizendo para a gente: dai vós mesmo de comer. É tua responsabilidade. É responsabilidade da igreja ser diferente. Eu me lembro que no primeiro dia que cheguei aqui, o pastor disse: a igreja está se tornando uma igreja do bairro, uma igreja da cidade. Nós precisamos ser a igreja da cidade. Nós precisamos ser relevante. Eu me lembro que a ministração do pastor da UMB, pastor Gesso aqui, ele fez uma pergunta: se a igreja saísse daqui, qual o impacto que teria nesse bairro? Será que ela sentiria falta da igreja? Ou não sentiria falta da igreja? Até que ponto nós somos relevantes como igreja? E eu não falo igreja estrutura, eu falo nós, porque nós somos a igreja. Não estou falando do edifício, eu estou falando eu que sou a igreja do Senhor. Será que nós estamos atentos às vozes que precisam? E a gente tem ouvido Jesus dizer: vossa responsabilidade, dai vós mesmo de comer. Acolhe, leva a mensagem, abraça, cuida, ouve. Seja os braços que abraça. Seja as mãos que levanta aqueles que estão caídos. Seja o ouvido que ouve o clamor e o choro. Será que nós somos essa igreja que entendemos a responsabilidade de dar a nós mesmos de comer? Irmãos, é nossa responsabilidade ensinar o caminho. É nossa responsabilidade ensinar o caminho. É nossa responsabilidade amar como Jesus amou. Jesus olha de forma diferente. Muitas vezes a gente vê preconceitos, muitas vezes a gente vê, não pode ser, mas Jesus, ele não vê isso. Jesus vê o que ele pode fazer por aquela pessoa que precisa dele. E nós seremos uma igreja relevante, eu e você, quando nós entendemos que a responsabilidade é nossa. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide, não é de missionário, não é de pastor, é de cada um de nós. A mensagem é para nós: fazei discípulos. Olhem as multidões com compaixão. Meus queridos, se nós negarmos os que nos pedem socorro, como nós podemos sinalizar Jesus Cristo, que é a essência do amor de Deus por nós? Como eu posso falar de amor se eu não amo? Como eu posso falar de entrega se eu não me entrego? Como eu posso falar de perdão se eu não perdoo? Como eu posso falar de amor se eu não consigo amar aqueles que precisam conhecer Jesus? Dai vós mesmo de comer. É nossa responsabilidade. Uma terceira verdade, irmãos, que a gente aprende é que o milagre acontece na disponibilidade de servir e em um coração generoso. Eu, quando olho para esse texto, sabe o que me chama a atenção? É aquele menininho. O milagre foi grande, mas o que me chama a atenção é aquela criança. Provavelmente, vamos pensar aqui, fazer uma... Não vamos forçar o texto, mas vamos pensar aqui. Provavelmente era uma criança que a mãe disse: olha, vocês vão aí andar, tu vai sentir fome, né? Meu filho toda hora pede comida, né? Quando ele está com fome, olha para mim e fala assim. Então eu já sei que ele está comendo, que é com fome, e ele é desesperado quando ele não come. E eu acho que provavelmente a mãe disse: olha, tu vais aí, talvez a coisa fique tarde, então leva esse lanchinho para ti, 5 pães e 2
Peixinhos, leva isso. Se a coisa apertar, então tu comes. Vai ver, a mãe disse assim, olha, não dá a ninguém, tá bom? Não dá a ninguém. Isso é só teu. Mesmo se o amiguinho pedir, esconde isso aí, porque se tu der, tu vai ficar sem. Não é assim às vezes que a gente diz, né, para os nossos filhos, né? Ou vocês não dizem isso? O lanchinho é teu, não leva para ninguém. Uma vez eu fiz isso, quando eu cheguei em Guiné-Bissau a primeira vez, em 2007, eu levei uma tapa na cara tão grande de Deus. A gente, tudo missionário, manda o povo, né? E aí a gente levou bolacha para comer bolachas, e aí a gente olhava criança, mais de 50, 100 em volta da gente, e a gente dizia, essa bolacha não vai dar, vamos comer escondido. E a gente entrava dentro da casa e comia as bolachas escondido, né? E tinha um rapazinho que andou muito comigo, ele gostava muito de mim, que o nome dele era Cabal, aliás, Calabouço. Os nomes são assim, tá? Fanta, sábado, segunda, calabouço. Alguém nasceu na segunda-feira, aí o nome botou no filho da segunda. Nasceu no sábado, sábado. É bem assim. Tomou a Coca-Cola, o Fanta, eu acho que botou o nome Fanta. E o nome dele era Calabouço. Não sei se era porque o pai foi preso, alguma coisa, eu não sei bem da história. Mas aí o nome dele era Calabouço. E Calabouço estava comigo, né? E eu gostei muito dele. E eu falei, Calabouço, olha, vem cá. Chamei ele dentro da casa, onde a gente estava, e falei, olha, tá aqui essa bolachinha. É tua. Estás ouvindo, Calabouço? É tua. Não chama aqueles meninos que estão lá, porque não vai dar para eles. Se tu for repartir, tu vai ficar sem comer bolacha, tá ouvindo? Então tu não dá. É melhor tu comer aqui dentro escondidinho, eu estava fazendo isso, come aqui dentro escondidinho, eles não vão nem ver, e acabou a história. Dei a bolacha, Calabouço sai com a bolacha para fora. Chama os amiguinhos. Eu digo, esse é tolo mesmo, né? Pensei, abri o pacotinho e começou a quebrar a bolacha para um, quebrar a bolacha para outro, quebrar a bolacha para outro. No final, ele não ficou com uma bolacha inteira, ele ficou com um pedacinho só. Comeu, saiu animado com os amigos, abraçando. Aí Deus disse, está vendo? Nunca é a quantidade, mas é participar, partilhar. Irmãos, e às vezes os milagres, às vezes não, o milagre acontece quando há esse coração generoso, com disponibilidade para servir. Aquela criança, ela tinha um coração generoso. Porque tudo que ela tinha era o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Mas ela resolveu entregar aquilo que ela tinha, que o próprio André disse que não era suficiente para aumentar, para alimentar a multidão. Ela resolveu entregar aquilo que ela tinha nas mãos de Jesus. E sabe o que é interessante? É que nós não sabemos qual era o nome da criança. A Bíblia não falou quem era. As pessoas eram conhecidas pela sua genealogia, fulano, irmão dele, e assim dava autoridade para saber quem era. Mas a gente não sabe, não cita pai, não cita mãe, não cita nome do menino que fez parte de um grande milagre. E a realidade é que às vezes a gente não faz nada e a gente quer que o nosso nome saia, que se destaque. E aquela criança que participou do maior milagre que Jesus fez de alimentar mais de 5.000 pessoas, ela deu, e o texto bíblico nem citou o nome dele, porque nenhum dos evangelhos que falaram sobre o milagre citaram o nome da criança. Mas houve um coração generoso. Houve um coração em querer doar, se doar, para que o milagre acontecesse. Irmãos, como eu falei, nunca é a quantidade, mas é a disponibilidade de fazer algo, fazer parte de algo maior, de algo grandioso que Deus está fazendo. Nunca é negar, mas é se entregar para ser bênção. O evangelho, ele é um evangelho de servir, de compartilhar e de doar. Se nós não entendermos isso, nós nunca estaremos vivendo o evangelho. O evangelho, ele nunca pensa em si, ele pensa nos outros. As boas novas é para todos aqueles que creem. E quando a gente entende isso, que a gente pode fazer parte, mesmo que a nossa contribuição seja pouco. Eu não estou falando de finanças, tá bom? Faz parte também. Mas eu estou falando da nossa vida, de se doar, de entregar aquilo que nós temos nas mãos do Senhor, mesmo que seja pouco, mesmo que a gente ache que esse talento que eu tenho não vai ajudar em nada.
A gente descobriu que tem um irmão aqui que tem um talento de cozinhar. Desde ontem eu estou engordando, né? Mas isso é um dom que Deus deu, que Ele pode abençoar outros. Deus nos capacitou, irmãos, para que a gente possa ser bênção. E na realidade a gente tem que entender que o milagre acontece na disponibilidade de servir, de ter um coração generoso. De dizer, Senhor, olha, a gente cantou uma música que eu achei linda ali, dizendo, Senhor, minha vida é tua, né? Tudo que eu tenho é teu. Que isso não seja só uma canção, irmãos, mas que seja real. Que seja a nossa oração, Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho, isso eu te dou, a minha vida. Que por mais que seja preciosa para mim, eu a entrego em tuas mãos. É isso que Deus quer. Como eu falei, falar de Jesus é entender o renúncia. Falar de Jesus é se entregar. Falar de Jesus é dizer, Senhor, eu estou aqui para ser usado para uma causa maior. Eis aqui, Senhor, a minha vida, ela não é minha. Ela não me pertence, ela pertence a Ti, Senhor. Deus, olha o meu talento. Deus, eu sei limpar a igreja. Eu sei limpar bem a minha casa. Se é isso que tu tem, oferece ao Senhor, porque tu limpando a igreja, tu vai ser bênção para a vida de outros. É fazer parte daquilo que Deus está fazendo. E aquela criancinha, ela fez parte disso. Nós já vamos encerrar. Mas uma outra verdade que eu queria que a gente entendesse nesse texto é que Deus, Ele é organizado. Eu acho interessante a forma como Jesus organizou a coisa. Deus não é muito desorganizado não, viu? As coisas de Deus é perfeita. E Deus diz aí, bota todo mundo na fila, cada um mete a mão no cesto, se sobrar, sobrou. Não, diz, olha, senta o povo na relva. Grupos de 50 a 50. Deixa cá, eu vou abençoar, vou colocar diante de Deus. Colocou, orou, Pai, abençoa esse pão. E o texto diz que na proporção que eles iam tirando, o pão ia ficando. E diz que, na realidade, o pão serviu para todos quanto queriam. Ou seja, não, estou cheio, vou levar um bocadinho para casa. Não, diz, você vai comer até você estar cheio. Não quiser mais, não estraga. Não vai pegar o pão e o peixe e jogar no chão, não. Não estraga, põe novamente no cesto. E no final, a Bíblia diz que fez o quê? Sobraram o quê? 12 cestos. Às vezes nós estamos gastando os nossos recursos naquilo que Deus não quer que a gente gaste. E a gente precisa fazer o investimento em Deus, no reino de Deus, na obra de Deus. E o milagre acontece na organização. Deus não é desorganizado. Olha como as coisas, existe o dia, existe a noite, né? Tudo é organizado. Tempo das chuvas, tempo das flores. Deus organizou tudo. E a gente precisa ser organizado. A nossa vida precisa estar organizada. Os nossos dons têm que estar organizados diante de Deus. Nós temos que ter projetos de servir a Deus, projeto de vida, de servir a Deus, de se dedicar a Ele, de se entregar a Ele. E quando nós fazemos isso, aí vai acontecer aquilo que diz no cantor cristão, né? Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, vais ficar surpreso o quanto Deus já fez. Nós somos abençoados. Vocês sabiam disso? Nós somos abençoados. Mas muitas vezes nós não investimos os recursos de forma certa para que a gente possa contar as bênçãos de Deus. O texto diz que todos comeram, que saciaram, estavam aí dispostos novamente e o milagre aconteceu. 12 cestos sobraram. O que eu quero compartilhar com vocês é que vale a pena se doar para Deus. Vale a pena se entregar para Ele. Vale a pena ser esse instrumento que Deus pode usar para fazer a diferença. Vale a pena a entregar nas mãos dele aquilo que para a gente talvez seja insignificante. Mas na mão de um Deus que tem todo o poder, os milagres acontecerão.
Eu quero que a gente reflita sobre isso. Ser missionários, né? É se entregar para Deus. Todos nós somos missionários. Existe, claro, aqueles que Deus levanta de forma específica. Chama para o ministério pastoral, né? Chama para ser evangelista, chama para fazer missão transcultural. Mas onde nós estamos, nós somos missionários. A questão é, até que ponto você quer fazer parte disso? Você quer ser o Felipe, que olha só as impossibilidades? Quer ser o André, que talvez até olhe as impossibilidades, mas fala: o que eu tenho é pouco demais, não vai fazer diferença, não vai dar, né? Ou quer ser aquele menino que não tem nome, que os pais não foram citados, mas que ele fez parte do milagre de Deus. Onde mais de 5.000 pessoas foram alimentadas e glorificaram, dizendo: esse é verdadeiramente o Deus, o Messias prometido. Deus quer usar o que você tem. Deus quer usar o que você tem. Deus quer que você coloque diante dele o que você tem. Eu queria que o grupo do louvor cantasse aquela música novamente, que falou que eu quero ser teu passo, os teus pés. E a gente vai meditar nessa letra. E eu estava ouvindo a letra, e a letra fala disso, de doar ao Senhor. Nós não queremos ir aonde o Senhor não vai. Nós não queremos fazer se o Senhor diz: olha, não é para fazer, mas nós queremos ser obediente ao Senhor. Como igreja, nós queremos entender isso. Nós queremos ser, Senhor, obediente à tua voz. Deus, se é para me usar aqui, Senhor, eu quero trabalhar. E a Bíblia diz que na seara há trabalho. Os campos estão brancos para a ceifa. O texto bíblico diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Irmãos, existe trabalho na seara. Mas nós precisamos dizer como Isaías, no capítulo 6, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Espírito do Senhor clama: quem enviarei, quem há de ir por nós? E a palavra de Deus ainda ecoa em nossos ouvidos: dai vós mesmo de comer. Você tem a resposta para o mundo. Você tem a resposta para aqueles que precisam conhecer quem eu sou. Você tem a resposta. Dê você mesmo de comer.